Números 36, 7, viu? É o Gênesis, Levítico, Números, é o quarto livro da Bíblia. Aleluia. Vamos lá. Pastor, por favor, pode ler. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel te chegarão, cada um a herança da tribo de seus pais. Aqui, meus irmãos, é por isso que o Nabote, ele não queria vender a vinha dele, Grace. É por isso que ele não queria vender a vinha dele, por causa desta lei. Ele não queria vender, ele não era obrigado. Peraí, evangelista, mas era o rei que estava querendo comprar, sim, era o rei, mas ele tinha o direito de não vender. É igual chegar na casa da Grace e falar assim: Grace, tu tem que vender a tua casa para mim. Ele falou: não, mas tua casa é minha, eu vou vender. Eu não vou vender. E daí? E daí, o que vai acontecer? A senhora vende se quiser. Não. Entendeu, Grace? Mas aqui, esse Nabote aqui, meus irmãos, ele estava preso no dispositivo da lei mosaica, da lei de Moisés, que ele tinha o direito de não vender os irmãos. Está entendendo, irmãos, como é que é a coisa? Ele falou: não vou vender a minha, acabou. Acabou, não vou vender a minha, a particularidade minha, não vou vender. Aleluia. Não vou vender. E isso ele estava preso nesse texto aqui, no texto da lei de Moisés, que a lei de Moisés dava essa legalidade para ele não vender. Com isso, o Senhor queria proteger o seu povo da cobiça, além de garantir-lhe o direito de cultivar a terra para a sua subsistência. Fica, pois, a lição de que não devemos cobiçar aquilo que é do próximo, nem tampouco jogar fora aquilo que o Senhor nos confiou como despenseiro. Essa palavra despenseiro aqui é a pessoa que tem propriedade, que tem direito. Mas aqui, irmãos, o rei Acabe, ele estava de olho na vinha. O que é teu, Zimar. O que é teu, irmã Vânia. Certo? O que é de vocês, de vocês. Mas aqui o Acabe, o rei, estava com o quê? Com cobiça, com inveja. E por essa inveja dele, irmão Luzimar, ele custou o quê? Um castigo divino. Por a cobiça dele esmerada, a cobiça dele demasiada, custou a ele uma punição divina. Acontece nos dias atuais, Luzimar, isso aí? Acontece nos dias atuais, irmã Vânia. A cobiça demasiada leva a situações difíceis. Aleluia. Leva a situações difíceis. Glória a Deus. Espírito Santo da glória. Aleluia. Herança de Nabote. Acabe queria a vinha de Nabote, de qualquer jeito. Diante da existência do rei, Nabote contra-argumentou: não poderia desfazer-se de sua herança. Eu peço que toda a igreja leia, por gentileza, o livro de 1 Reis, capítulo 21 e versículo 3. Aleluia. Deus Santo da glória, Espírito Santo da glória, louvado seja Deus. 1 Reis, capítulo 21 e versículo 3. Aleluia. Achou, Bena? Achei. Pode ler, Bena. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de quem eu te dê a herança de meus pais. Aleluia. Quer ver? Meu irmão, a herança dos pais deles. 1 Reis 21 e 3. Porém Nabote lhe disse a Acabe: guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança de meus pais. Aleluia. Ele estava guardado na herança dos pais dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nabote era obediente ao Senhor, invocou o poder da lei para proteger-se diante desse fato. O rei cobiçoso ficou triste, pois sabia que até mesmo um monarca hebreu precisava submeter-se à lei divina. 1 Samuel capítulo 10, versículo 25. 1 Samuel capítulo 10, versículo 25. Vou pedir a irmã Grace para ler 1 Samuel 10, 25. Deu certo aí, Radassa? Deu certo? Fico feliz por ti, meu irmão. 1 Samuel. Irmãos, nós estávamos aqui agora, eu e a Adriana estávamos aqui, a Radassa cantando, acho que era a Radassa Vânia cantando. E doido que o pessoal estava mandando mensagem para nós, Adriana, agora assistindo a live.
Da Colômbia, meus irmãos. Colômbia. O pessoal assistindo lá, mandando mensagem aí. Falei, meu Deus do céu, a gente fica besta. Você vê, a gente pensa, a igreja é pequena, mas onde o pessoal está vendo, irmão? Que bênção. Já assistiu alguma vez os cultos nossos aqui ao vivo, Lusimar, alguma vez? Nunca assistiu, não? Nunca assistiu, não? 1 Samuel, capítulo 10, 25, Grace. Por favor, Grace. E depois eu vou pedir para o nosso irmão Lusimar ler 1 Reis, capítulo 21, versículos 5 ao 7, Lusimar. Viu? 1 Reis, capítulo 21, versículos 5 ao 7, depois tu lê, tá bom? 1 Reis. Irmã Grace, por favor, irmã Grace. E declarou Samuel ao povo o direito do reino. Escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. É 1 Samuel 10, 25. Correto. Declarou Samuel ao povo o direito do reino. Escreveu no livro e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. Ou seja, o rei ele tinha um padrão, naquele tempo o rei de Israel tinha que ter um padrão que ele era baseado na lei mosaica para reger uma nação. É igualmente no dia de hoje, a pessoa quer ser um pastor, quer ser um obreiro, quer ser um evangelista, quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas não quer aprender a palavra de Deus. Vai ser o quê? O pastor que sem conhecer as coisas de Deus. Irmãos, que nem eu fui criado na roça. Ele aqui não entende o que eu estou falando. Eu fui criado na roça, arrancando topo, meu irmão. Fui criado na roça, em Coivarano, tudo tem essa linguagem minha. Coivarano, brocando, fazendo roça no juqueiro. Fui criado na roça. De tudo de roça eu entendo, meu irmão. A mesma coisa é sobre as coisas de Deus. Quer ser obreiro? Quer. Quer ser obreiro? Deus quer. E meu irmão, então começa a estudar a palavra, começa a mergulhar na palavra, começa a estudar a palavra. Por quê? Olha o que está escrito em Provérbios 9, versículo 9. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Olha o que está escrito em Oséias 4 e 6, meus irmãos. Oséias 4 e 6 está escrito uma palavra muito forte, Oséias, depois do livro do profeta Daniel, vem Oséias. Olha o que diz Oséias, meu irmão, no 4 e 6. E já o nosso irmão já preparou o versículo aí, irmão Lucimar. 1 Reis? É 1 Reis 21, versículos 5 ao 7. Eu vou ler essa referência aqui, ó, nosso irmão. Depois tu lê para nós, tá bom? Olha o que diz aqui no livro de Oséias 4 e 6, meus irmãos. O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Que é isso, meu irmão? Quando o cristão esquece das coisas do Senhor, do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra, até o seu filho também está escrito aqui que paga o preço. Eu, Senhor, esquecerei de teus filhos. Aqui é a profecia do profeta Oséias. Mas trazendo para o dia de hoje, irmão, não que isso vai se cumprir no dia de hoje nas nossas vidas, mas fica um sinal de alerta por causa de Cristo. Porque isso chega em Cristo para. Mas é bom, quanto mais nós se inteirarmos da palavra de Deus, conhecermos a palavra de Deus, mais fortalecimento nós teremos. Eu falava hoje com o nosso irmão Adriano a respeito, né, de quanto mais buscarmos o Senhor, a nossa família recebe também a proteção divina. Glória a Deus. E o Nabote aqui, meus irmãos, o texto de Nabote aqui, ele estava com cobiça. Por favor, nosso irmão Luzimar, por favor, meu irmão. 1 Reis, capítulo 21, versículos 5 ao 7, Luzimar. Por gentileza, pode ler, meu irmão. Porém, vindo ela, Jezabel, a sua mulher, lhe disse: qual há que está tão gostoso que teu espírito não come pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, que disse: dá-me a tua vinha por dinheiro. Com 7 atrás lhe darei outra vinha sobre o seu lugar, porém ele disse: não lhe darei a minha vinha. Tu leu até o 7? Isso. Olha o que diz aqui, irmão, olha o que diz aqui. O versículo 5, segura aí o capítulo 21, versículo 5, vamos observar o versículo 5, Mahadassa, não cochile, Mahadassa. Porém, vindo ele a Jezabel, sua mulher, lhe disse: quem é que está tão desgostoso do teu espírito e não come pão? O camarada, meu irmão, ele estava com ele estava tão
desgostoso, meu irmão, que não estava querendo comer pão. Por que, Grace? Por que, Grace? Ele estava de olho na vinha do outro. Ele estava de olho na vinha do outro. Ele estava com ambição, estava com inveja. É igualmente o nosso irmão Luizimar chega aqui na igreja aqui com aqueles carros lá, Lamborghini, como é que é o nome? É Lamborghini que chama, né? Lamborghini, aqueles carros. Imagina o Luizimar chega aqui com... Rapaz, o Luizimar tem esse carro, quem era para ter esse carro é eu. Que é isso, rapaz? Ele lutou para ter. Ou o Adriano chega aqui com a Pajero, ou o Adriano chega aqui com... É tanto carro e bonito que eu não sei nem o nome. BMW, ou qualquer outro carro, uma Ferrari. Rapaz, o Adriano chegou na sinagoga de Ferrari. Quem era para ter a Ferrari era eu. Não. Ele tem porque ele merece. Ela tem porque ela merece. O Adriano chega aqui no carro importado aqui. Rapaz, a Grace. Olha a Grace. Fez por onde? Assim Acabe estava desgostoso, senhor Adriano. Por quê? Porque ele queria a vinha do outro. Mas sendo que ele era um rei, meu irmão, ele tinha tudo, mas ele estava de olho na vinha. Estava com inveja do outro. Nós temos que termos cobiça para conquistarmos ao nosso suor, com a nossa luta, com a nossa perseverança, com o nosso desempenhar. Não com a cobiça para termos o que é do outro. Aí é pecado contra Deus. Você ter cobiça para conquistar, ter um curso, fazer uma faculdade, ter um curso melhor, ter uma profissão, isso é cobiça santa, é cobiça digna. Mas a cobiça para ter aquilo que você tem é cobiça do gramunhão, como diz o baiano. É cobiça do capetão. Não, aí não é de Deus. Olha o versículo 6 aqui, meu irmão. E ele lhe disse: por que falei a Nabote o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Olha, meu irmão, ele estava chorando porque o Nabote não queria lhe passar a vinha. O rei estava de neném, porque queria vir do outro. Ele dava outra vinha, mas o Nabote disse: não vou te dar a minha vinha. E ele estava dodói, ele não estava querendo nem comer. A ambição dele era tão grande, a cobiça ao invés dele era tão grande pela vinha do outro, meu irmão, que estava dodói. Meu Deus, estava cheio de gramunhão nas costas. Versículo 7. Então Jezabel, sua mulher, que não temia a Deus, Jezabel que servia ao Deus de Baal, porque já o seu pai lá, o Etibaal, adorava Baal. O pai de Jezabel lá de Sidom, meu irmão, o pai dela adorava Baal. Haja visto que o nome do pai de Jezabel era Etibaal, ou seja, adorador de Baal. Então Jezabel, irmão, não era israelita. Ela cresceu dentro de uma casa que não tinha aliança com Deus. Ela cresceu numa casa em que o seu pai não adorava a Deus. O que é isso? Já o lar dela era um lar derrotado. Por isso que eu costumo dizer na igreja: irmão, vamos continuar trazendo para a nossa casa, para o céu da nossa casa, a palavra de Deus, a instrução bíblica, para que os nossos filhos cresçam, se fortaleçam, possam se nutrir com a palavra de Deus, para que amanhã nós teremos jovens, famílias e lares fortalecidos pela palavra. Jezabel aqui não foi assim. O lar de Jezabel é um lar derrotado, porque o seu pai, a sua família, dentro da sua casa adorava Baal. E ela, quando casa com Acabe, que era israelita, meu irmão, de Israel, israelita, que conhecia a palavra, ela acabou com a vida dele. Ela acabou com a vida de Acabe, porque ela fez Acabe adorar a Baal. Ela fez Acabe se prostrar perante Baal. Eis, abre um parêntese, aos que são solteiros: cuidado com o casamento, casar com pessoas de outras, que seguem a outros deuses. O cristão tem que casar com a pessoa que tem a Deus, da mesma fé, para que, às vezes, casando crente com crente, dá certo rápido de arraio dentro de casa. Entendeu? Rapaz! Eu encontrei um tempo atrás um colega meu, do uma certa igreja, parecia toda cheio de corte aqui no pescoço, lá no Romano. Eu falei: rapaz, o gato te deu um sapé calhar. Eu falei: foi um gato, foi um gato. Aí ficou. É isso, meu irmão, acontece. Entendeu? Imagina só casando com pessoa de outra fé. Aí tá, ele assim briga. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora o rei do rei. Olha só o que ela fala no versículo 7 aí, meu irmão. Olha o que ela fala aí, Lucimar. Ela pega no pé dele. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegre o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote o jezreelita. O que ela quer dizer aqui? Ô Acabe, meu marido, tu é frouxo, tu é mole, Acabe. Ela quis dizer isso para ele, na linguagem aqui.
Tu manda ou não manda a troca desse reino aqui, Israel, Acabe? Como que eu vou lá conquistar a vinha para ti, rapaz? Porque ela não tinha aliança com o Deus de Israel. Ela não tinha aliança com o Deus de Israel. E vamos aqui descobrir que ela conquista sim a vinha depois. Aqui diz o texto aqui, ó. Dessa forma, ela arquitetou um plano para apossar-se da vinha de Nabote. Eu peço que a irmã venha ler 1 Reis capítulo 21, versículo 8, versículo 9 e o versículo 10. E depois o Adriano segue o versículo 11, o 12, o 13 e o 14. Vou dividir em duas partes e duas pessoas para ler. Por favor, irmã Vânia. 8, 9, 10, né? Isso. Pode aumentar o volume, no volume 40, em alta voz, por favor. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com seu sinete, e mandou as cartas ao ancião e ao nobre que havia na sua cidade, que habitava com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum e pode Nabote diante do povo, e porém pode defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunham contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Então trazei-o para fora e apredejai-o para o povo. Segura aí, meu irmão, segura aí, reto ler. Espera aí, ó. Vamos mastigar esse versículo 8 ao 10. Então escreveu carta em nome de Acabe, selou com sinete. Esse sinete aqui, meus irmãos, era o anel que tinha o rei, que servia como carimbo. Quando Jesus foi colocado na tumba, foi selado com o anel de sinete. Quando Daniel foi colocado na cova do rei Dário, foi carimbado com sinete, anel de carimbo, que ali é a autenticação real. Igualmente quando você vai no cartório lá e faz uma autenticação no carimbo, dá um carimbaço lá no documento, é igualzinho. Então é chamado anel de sinete, anel de carimbo. E ela arrumou artimanha para acabar com a vinha de Nabote. E escreveu carta dizendo: apregoai o jejum e pôde Nabote diante do povo. Olha o versículo 10 aí. E pôde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunham contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e então trazei-o para fora e apedrejai para que morra. Ou seja, testemunha falsa, aqui é testemunha falsa, pecado de blasfêmia. A pessoa do Velho Testamento, pela lei de Moisés, quando pecava em pecado de blasfêmia contra Deus ou contra o rei, ele teria que ser morto a pedradas. E ela produz testemunha falsa. Ela acusa perante os anciãos, dizendo que ele tinha pecado de blasfêmia contra Deus e contra o rei. Então, assim, pela lei de Moisés, ele teria que ser morto apedrejado, como de fato foi. Mas para ele ser morto a pedradas, teria que ter 2 testemunhas. Ela comprou 2 testemunhas falsas. E aí vem a morte. Prossiga, meu irmão Adriano, versículo 11, por favor, meu irmão. E os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram com Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que eles mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então viram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras e morreu. Mentira! Porque de fato Nabote não tinha blasfemado contra Deus. Nabote não tinha blasfemado. Não. Testemunha falsa que ela arrumou, ela arquitetou, planejou para destruir a Nabote. De fato aconteceu. Mas depois nós vamos ver a punição que ela teve depois. Depois nós vamos ver aqui. Quantas pessoas têm consciência da ilegalidade de determinada coisa, mas como Acabe, ficam à procura de justificativas que a tornem legal. Cuidado, Deus há de julgar os tiranos e os malfeitores. Nós vamos ver depois que por essa armadilha de Jezabel contra Acabe, meus irmãos,
ela tem uma punição severa divina. Acontece nos dias atuais, acontece em empresas, acontece em igreja, pessoas que armam contra outros, pessoas que armam contra outras pessoas, propositalmente, essas pessoas vão ficar impunes? Não. Quem arma contra o próximo, quem arma contra a pessoa, contra outros, contra outro, contra a pessoa, irão prestar conta mais cedo ou mais tarde diante de Deus, meu irmão. Se alguém está armando contra a tua vida, meu irmão, fica tranquilo, pelo amor de Deus. Como diz o bom baiano, se você não deve no peixe, fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo. Quem armou, quem preparou a cova para ti, Deus cobra. Mas cedo ou mais tarde a cobrança divina vem. O que o Senhor quer que nós oremos por tais pessoas, como disse Jesus em Mateus 5, orai por aqueles que vos perseguem. Por que Jesus Cristo manda orar? Porque sabe-se que essas pessoas que amam contra a sua vida, contra a sua pessoa, irmão, tem castigo. Por isso que Cristo manda orar para as pessoas que nos perseguem. Amém, Maradaça? Amém. Por isso que o Senhor manda nós orarmos por aqueles que nos perseguem. Porque sabe que aqueles que te perseguem, irmãos, injustamente, irão prestar conta a Deus. Então Cristo manda que nós oremos para que a ira de Deus se abrande contra aquela pessoa e não as puna. Louvado seja Deus. Olha o que diz aqui, meus irmãos. As causas da cobiça. A casa de campo de Acabe. O livro de 1 Reis destaca que Acabe possuía uma segunda residência em Jezreel. O cara tinha uma casa lá junto da casa de Nabote, meus irmãos. Mas o negócio dele era a vinha do Nabote, irmão Luzimar. Ele estava fissurado. Ele estava dominado pelaquela vinha. Aqui diz assim, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, em 1 Reis 18, versículo 45, vou pedir que toda a igreja, vou pedir que a nossa irmã Grace, por gentileza, irmã Grace, 1 Reis 18, 45 e o 46, irmã Grace, por favor, irmã Grace. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Ele tinha uma casa lá em Jezreel, meus irmãos. Pode ver o texto aqui, que no capítulo 18, 1 Reis, versículo 45. Sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, veio correndo para perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Ele tinha uma casa lá em Jezreel, mas a intenção dele, irmão Luzimar, era a vinha de Nabote. Ele queria de qualquer jeito tomar a vinha de Nabote. Coisa do diabo, meus irmãos. Coisa do inimigo, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Era uma casa de verão. A vinha de Nabote estava, pois, localizada próxima à residência de Acabe, do lado. 1 Reis, capítulo 21. Peço que toda a igreja leia, por gentileza. 1 Reis, capítulo 21 e versículo 1. Por que lemos todos juntos? Para que nós podemos memorizar. 1 Reis 21 e versículo 1. Peço que toda a igreja leia, por gentileza. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Rei de Samaria. Vocês sabiam que os muçulmanos, eles leem o Alcorão cantando? Eu tenho lá em casa lá. Eu tenho um Alcorão lá em casa. Tem muita coisa lá. Igualmente os judeus, eles cantam também os salmos. Eu perguntei para ambos, um tempo atrás, por que eles faziam isso. Eu tenho muitos colegas meus que é judeu, muçulmano, bastante. E eles falaram assim, pastorzinho, a gente canta o Alcorão, lê o Alcorão cantando, para que a gente possa aprender com mais facilidade. Para aprender com muita facilidade. Então, quando eu faço essa leitura memorativa, então nós, cada vez mais, nós ir familiarizando com a palavra. E observe aqui que nesse texto, o Nabote, ele tinha uma casa lá em Jezreel, do lado do palácio. Sucedeu que, tendo Nabote, depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, só pelo fato de ser ao lado.
E o Acabe viu e não se contentou e queria tomar a força. Mas vamos descobrir aqui os castigos que ele vai ter depois, meus irmãos. Estamos já acabando já. E diz o seguinte: o rei Acabe possuía uma casa real, uma casa de campo, mas não estava satisfeito, enquanto não a possuísse a pequena vinha do seu súdito Nabote. E uma verdade é que muitas pessoas, mesmo sendo ricas, não se satisfazem com o que têm, querem mais e mais, e assim mesmo não conseguem encontrar satisfação, ou seja, é um salário no bolso furado. Nenhum ser humano conseguirá satisfazer-se plenamente se o centro da sua satisfação não estiver em Deus. Ou seja, pode ter milhões e milhões e milhões e milhões, mas se não estiver em Deus, irmão, nunca vai ter a satisfação completa. Eu estava lendo esse dia no livro de Eclesiástico, que cheguei até a postar no meu estado, que quem teme a Deus é grande. A pessoa que teme a Deus é grande. Pode ser a pessoa pobre que não tem uma casa, não tem um bom emprego, mas por ele temer a Deus, ele é grande diante de Deus e da sociedade. Está escrito lá, meu irmão. Por isso que Salomão disse que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, é o princípio da sabedoria. É o princípio. Quem teme a Deus é sábio. A horta de Acabe. Acabe estava dominado pelo desejo de ter e possuir somente a casa de verão, que sem dúvida era majestosa, não lhe satisfazia. Queria agora construir ao seu lado uma horta para que seus desejos pudessem ser realizados. Não se importava em quebrar o mandamento divino: não cobiçarás. Ele quebrou o mandamento. Eu peço que o nosso irmão Luzimar, por gentileza, leia Êxodo, Luzimar. Êxodo capítulo 20, por gentileza, Êxodo 20, versículo 17. E depois vou pedir para a irmã Grace preparar uma leitura no 1 Reis 21 e 7. E a irmã Vânia depois lê o 21 e versículo 8 de 1 Reis. Tanto a irmã Grace, 1 Reis 21 e 7, e a irmã Vânia 21 e versículo 8 de 1 Reis também. E o nosso irmão Luzimar, eu vou pedir para o Luzimar ler por gentileza Êxodo capítulo 20, versículo de número 17, irmão Luzimar. Por gentileza, meu irmão. Não cobiçarás a vaca do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem as coisas algumas do seu próximo. Está vendo aí, irmão? Isso está lá na lei de Moisés. Está escrito aqui, o irmão Luzimar leu. 1 Reis 20, versículo 7. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Rapaz, o Adriano pintou a casa dele. Olha que pintura. Rapaz, eu vou fazer a minha igual aquela ali. Ah, se eu tivesse uma casa daquela. Está cobiçando, está errado. Aí diz mais aqui, ó. 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. É o que mais tem. Rapaz, aquele cara não é para ter aquela mulher não, rapaz. Aquela mulher é para ser minha. Não é isso que tem. O cara tem muito. É o que tem muito hoje, mas aqueles que tem o espírito da safadeza, engrampeada na mente. Rapaz, aquele cara não é para ter aquela mulher não. Aquela mulher é para ser minha mulher. É diabo puro, meu irmão. Aquele cara não é para ser casado. Aquela mulher, aquele homem, aquela mulher, aquele cara não merece aquela mulher. Ou vice-versa. Rapaz, aquela mulher não é para ter aquele rapaz não, rapaz. Hã? Tem isso, meu irmão. Tem isso, irmão. É de Deus um negócio desse? É do gramunhão, meu irmão. Louvado seja Deus. Aí está aqui, mas aqui, ó. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo é o escravo, que está dizendo. Nem a sua serva, que é a escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E o rei aqui, o rei Acabe, estava com tudo isso. Ele estava desejando a vinha do Nabote. Por isso, meu irmão, que ele vai se quebrar na emenda. A punição dele vai vir, sem dúvida, aqui nos versículos seguintes. Eu vou pedir a nossa irmã Grace para ler, por gentileza, o 1 Reis 21 e 7, irmã Grace, por favor. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Ela está dizendo o seguinte: rapaz, se alegra, se anima, porque eu vou te dar. Eu te darei a vinha de Nabote. O que ela está fazendo aqui, irmão Luzimar? Ela está maquinando na cuca. Ela está maquinando no escritório do corpo, que é a cabeça, a maldade.
Ela estava pensando, ela estava aquilatando, ela estava triturando os pensamentos para fazer o mal. E ela fez o mal. Mas depois ela vai ser punida de castigo divino. Por gentileza, irmão, versículo 8 em voz alta, minha filha. Então escreveu carta em nome de Acabe, e as selou com seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, e habitava com Nabote. Então escreveu as cartas em nome de Acabe. Não, já estava errado, porque Acabe não mandou escrever carta nenhuma. Você vai ver aqui no texto aqui que Acabe não manda escrever carta. Ela vai lá porque ela queria também. Ela vai lá, escreve e sela com o anel dele, com o anel de sinete, carimba as cartas para tornar-se oficial. Mas em um momento você vai ver, no texto aqui Acabe mandando ela mandar carta. Ela vai lá e fazer, eu mando, eu vou lá e faço e acabou. E Nabote vai perder a vinha, vai morrer e a vinha é tua, Acabe. Mas depois nós vamos ver aqui a punição divina, porque ela estava com cobiça, desejando a coisa dela e depois conquista, depois também vai precisar ser castigada por Deus. Existe isso hoje nos dias atuais, irmãos? Existe. Tem pessoas, irmãos, até mesmo em empresa acontece isso. Tem pessoas nas empresas que armam ciladas para derrubar o colega, o amigo, o seu chefe, o outro e o outro, para ficar no lugar. É de Deus o negócio desse, Adriano? Não é de Deus. Não é de Deus. E muitos chegam até a conquistar, mas depois, irmão, taca a cara na parede que o prejuízo é maior. Taca a cara na parede que o prejuízo é maior. Eu não vou dar o nome, a pessoa e a empresa. Um colega meu de uma certa empresa, ele puxou o tapete do seu líder. Ele puxou o tapete do seu líder e aconteceu um BO em cima dele. Aquele seu líder ficou desempregado. Pouco depois ele me ligou, falou: evangelista Auriano, irmão Auriano, eu estou numa empresa X, ganho o dobro daquela empresa que eu estava, fulano de tal puxou meu tapete, eu estou ganhando o dobro, estou bem, e aquela pessoa que puxou o tapete, conhecido meu também, sofreu uma situação na empresa lá, irmão, gravíssima, foi mandado por justa causa e perdeu o tempo de casa, e até hoje está desempregado. O que é isso? É castigo, não é divino, meu irmão? É divino, meu irmão. E o camarada que foi mandado, que foi embora, que perdeu a vaga, Luzimar, até hoje está empregado, bem empregado, e manda mensagem para mim quase todo dia. E o outro, até hoje está pedindo vaga de emprego. Plantou, colheu. A Bíblia diz que o homem vai colher o que planta. Vai colher o que planta. Bom ou mal, ele vai colher. Aqui foi o caso da Jezabel, que ela fez um plantio errado. Aleluia. Meu negócio está certo, meu irmão? Glória a Deus. Que diz o seguinte: falso testemunho. As atitudes de Acabe foram acontecendo com relação em cadeia, com reação em cadeia. É evidente que um desejo pecaminoso pode dar frutos bons. É evidente que um desejo pecaminoso não pode dar frutos bons. O problema agora não é somente Acabe, mas também a sua famigerada mulher, Jezabel, no 21:7 que a irmã leu. Foi ela quem arquitetou um plano sórdido, ou seja, do diabo, para apossar-se da propriedade de Nabote. Disse o texto sagrado que ela envolveu várias pessoas nesse intento, incluindo os nobres do reino, incluindo as testemunhas, incluindo os anciãos, nobres sem nenhuma nobreza. Escreveu uma carta e selou com o anel de Acabe. Por conseguinte, com pleno consentimento do marido, engendrou plano a fim de que Nabote, o jezreelita, fosse acusado de ter blasfemado contra Deus e contra o rei. Está lá, eu peço que toda a igreja leia o capítulo 21 e versículo 10. Por favor, eu peço que a igreja leia 1 Reis 21 e 10. Por favor, meus irmãos. E ponte defronte deles 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Então trazei-o para fora e apedrejai-o para que morra. Aqui diz, recitando: e pôde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunham contra ele, porque tendo 2 testemunhas já era, então era caso consumado, tinha que ser morto mesmo. Foi tão esperto, porque a lei judaica dizia o seguinte: que uma testemunha, Luzimar, não era válida.
Era o modus, que era o que a lei judaica dizia. Ela conhecia também. Contra ele dizendo, blasfemaste contra Deus. Ele teria que ser morto, porque era o pecado de blasfêmia, tinha que ser morto. Por isso que Jesus Cristo é morto na cruz por causa do pecado de blasfêmia. A acusação de Jesus Cristo é blasfêmia, que ele blasfemava, ele dizia que Jesus tinha sido blasfemado. Por isso que ele foi morto na cruz. Acusação do pecado de blasfêmia. Contra Deus, contra o rei, e então trazei-o para fora e apedrejai-o para que morra. Ou seja, ela arquitetou tudo e trazido, meus irmãos, aqui foi uma acusação falsa. Acontece hoje, nos dias atuais, acontece acusações falsas até dentro das igrejas. Pessoas querem tomar cargos de outro, meu irmão. Acontece expor, acontece. Irmão, você sabia que tem igrejas que faz até baixo-assinado para tirar pastor? Sabia que tem grupos organizados em igrejas que fazem baixo-assinado para tirarem pastores? Sabe, o pastor, homem de Deus, está ali, irmãos. Às vezes aquele obreiro, aquele membro não vai com a cara do pastor e ajunta picuinhas dentro das igrejas para tirar pastor, irmão. É de Deus um negócio desse? Fala para mim. É do diabo, meus irmãos. Arquitetura maligna para derrubar o homem de Deus ou a mulher de Deus, vice-versa. É o que fizeram aqui com Nabote. Ela, Jezabel, arquitetou tudo, irmão Luzimar, para eliminar Nabote. E aconteceu aqui a situação. Mas eu vou ler aqui, meus irmãos, a consequência do pecado de Jezabel. Diz assim, o julgamento divino. Vamos para a parte aqui do castigo deles. Tanto Acabe como a sua esposa Jezabel estava convencido de que ninguém mais sabia dos seus intentos. De fato, ninguém dentro do povo soube dos bastidores desse estratagema diabólico, exceto Elias. Elias já sabia que tu estava vendo tudo. O Elias de Tisbita. Então logo Acabe apossou-se da vinha de Nabote. Ordena Deus ao profeta Elias que se apresente ao rei e proclame o juízo divino. Far-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, porventura não mataste, tomaste a herança. Falar-lhe-ás mais dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue e o teu mesmo. Eu vou pedir que o nosso irmão Luzimar, por gentileza, leia 1 Reis 21, versículo 19 e o 20, profeta. Por favor, meu irmão. 1 Reis 21, versículo 19 e o 20, meu irmão. Por gentileza. É o 21, capítulo 21, versículo 19 e o versículo 20, meu irmão. E falou-as dizendo, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança, fala mais dizendo assim, diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias, já me chamaste inimigo meu. E ele disse, achei que, porquanto já te vendeste para fazer o meu mal aos olhos do Senhor. Está vendo? Vamos recitar aqui. Olha só. Fale-á dizer, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-á mais dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, aquele que foi apedrejado amando esquema de Jezabel, lamberão também o teu próprio sangue, ou Acabe. Ou seja, o profeta Elias está dizendo isso para o rei de Israel. Assim como os cães lamberam o sangue de Nabote, vai lamber o teu também, Elias. Vai lamber o teu também, ó rei Acabe. Assim como os cães lamberam o sangue de Nabote, o dono da vinha, os cães irão lamber o teu sangue também. Olha o que diz o 20. Disse Acabe a Elias, já me achaste inimigo meu? E ele diz, achei-te, porquanto já me deste para fazer isso que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, disse Acabe para Elias, já me achaste inimigo meu? Ele diz, achei. O que é que está dizendo aqui? Elias está dizendo o seguinte, você é meu inimigo sim, porque você, rei Acabe, se vendeste para fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Acontece isso nos nossos dias atuais, no meio cristão, acontece. Tem pessoas que estão na igreja 24, 48 horas, meu irmão. Irmão, todos nós, Adriano, Luzimar, irmãos,
Todo qualquer cristão está sujeito a tacar a cabeça na parede, a cair, a escandalizar, a dar lugar ao diabo, virar o bereco-teco. Qualquer cristão, não tem bom. Mas o cristão ele tem que dobrar um pouquinho mais, se policiar mais um pouco, ficar mais vigilante, mais atento. Porque para o cristão perder a sua salvação é no piscar de olhos, irmão. A gente perde a bênção. No piscar de olhos o cristão desvia, no piscar de olhos a gente vai para o mundo, no piscar de olhos a pessoa não quer saber de Deus, no piscar de olhos pode jogar a Bíblia pela janela, no piscar de olhos pode abandonar o casamento, no piscar de olhos pode fazer tudo que agrada o diabo, e é isso que o diabo quer, meu irmão. E se o cristão não vigiar, irmãos, ele está sujeito. É igualmente o Mundo usou aqui o testemunho da pessoa que estava na sua casa, lá um irmão da pessoa, e ouviu o telefonema. Não foi isso que você falou aqui, Lusimar? Da pessoa que estava no outro estado? Porque, irmão, o diabo ele tenta. E nós vamos vigiar da vigilância. Jezabel aqui não vigiou. Sabe o que aconteceu depois, meus irmãos? Acabe foi para a guerra. A profecia de Elias tinha falado que os cães iriam lamber o sangue de Acabe, e de fato aconteceu. Acabe vai para a guerra, veste uma roupa de soldado, está lá na guerra lá. Um soldado solta uma flecha, sem direção, sem norte, e a flecha sai aqui, meu irmão, pum, e mata Acabe. Acabe cai, coloca ele no carro, socorre ele, a guerra cessa, o sangue é colocado Acabe dentro do carro, o sangue fica ali, quando estavam lavando, preparando ali, limpando a carruagem, os cães lambem o sangue de Acabe para cumprir a profecia do rei, do profeta Elias. Jezabel depois está em cima do segundo andar, vem-se Jeú para visitar Jezabel, e quando Jeú encontra ela, ele olha para cima e fala assim: aquele que é por Jeú, por Israel, aquele que é por Jeú, empurrar essa vadia, a palavra dela vadia, e é empurrado, cai embaixo, os cães devoram ela, menos as unhas, come ela. A profecia. Por que, meus irmãos? Por que tudo isso? Porque ela plantou o mal. E quem planta o mal, meus irmãos, mais cedo ou mais tarde vai colher o mal. Quem planta, irmão, que não presta, mais cedo ou mais tarde vai colher. Então, tudo isso foi colheita para Acabe, foi colheita para Jezabel. Então, nessa noite, meus irmãos, a lição que nós aprendemos nessa palavra aqui: o que é que nós estamos plantando? Aleluia. Mas a resposta foi iminente, foi rápida. A punição de Acabe de Jezabel. Por quê, meu irmão? Ela mesma incentivava ao seu marido a distanciar-se do Senhor. Então, nessa noite, meu irmão, que nós cada vez mais aproximemos mais do Senhor, busquemos mais do Senhor, nós e a nossa família, e que nós possamos trazer para dentro da nossa casa a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Deus abençoe os irmãos. Irei cantar um louvor, irmã Valentina, as ofertas, e nós vamos para casa em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Meus irmãos, nós estamos em campanha aqui, nosso escudo aqui é terça, quinta e domingo, e às terças é campanha, tá? Depois eu vou pegar teu contato, tu prega também assim, campanha também, meus irmãos? Eu vou ver como é que está as agendas das pregações aí, para estar agendando você para estar trazendo a palavra depois aí, tá, meus irmãos? Tá bom, meu irmão? Você vai em qual nome da sua igreja, você vai? Estou na Assembleia de Deus, Ministério de Santidade, lá em Guanás. Guanás, é um pouco longe, né, meus irmãos? Quando tu for lá pela distância, pelo cansaço, pela fadiga, tu vem aqui fazer a visita aqui, rapaz, tá? Tu mora aqui perto mesmo, né? É um rapidinho tu tá aqui, né? Uma voltinha de oferta, eu vou cantar um pequeno corinho para nós ir para casa. Aleluia. Aleluia. Santo Deus de Israel. Glória a Deus. Espírito Santo. Luiz Mal veio no dia de doutrina, não, Luiz Mar? Aleluia. Vamos cantar esse pequeno corinho aqui. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, e invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos
terminar? Luciano, faz a oração final aqui, Luciano. Eu estou a ver se pode colocar o meu. Vem cá. Aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa noite, Pai, por tudo que já ouvimos nessa noite, Pai. Abençoa cada um nessa noite, Pai. Leva cada um de Pai, nossos lares, Pai. Cobre com teu sangue, Pai, desde agora e para todo sempre, Pai. Dá uma semana de paz, uma noite de paz, em nome de Jesus. Dá o livramento a cada um, Pai, e abençoa a cada um, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam em nossas vidas, não só hoje, para todos sempre. Digam amém. Palmas para Jesus, vamos para casa. Glória a Deus, aleluia.